e OGS, implementar outros programas e projetos que atendam crianças e adolescentes, pessoas e famílias em condição de vulnerabilidade, gestantes, idosos, pessoas com deficiências, acometidas por doença, buscando melhores condições que ofereçam a melhoria socioeconômica das pessoas e das famílias. Capacitar os servidores que atuam e trabalham com e nas redes de assistência social, objetivando atender o trabalho social com famílias em condições de vulnerabilidade de caráter continuado, com a finalidade de fortalecer a função protetiva da família, prevenir a ruptura de seus vínculos, promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria de sua qualidade de vida, prevenindo o desenvolvimento de potencialidades e aquisições das famílias e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários por meio de ações de caráter preventivo, protetivo e proativo. Artigo 5. A política de assistência social do município de Guaporema, que trata a presente lei, contemplará os seguintes benefícios. Primeiro, benefício auxílio natalidades. Segundo, benefício auxílio funeral e translado. Benefício auxílio transporte, auxílio cesta básica, auxílio documentação e fotos, auxílio gás, auxílio pagamento fatura de água e energia elétrica, auxílio perfuração e esvaziamento de fossa séptica, auxílio pagamento de aluguel social. Poderão receber artigo 6. Poderão receber os benefícios estabelecidos nesta lei as pessoas e famílias que preenchem os requisitos estabelecidos nos respectivos benefícios. Parágrafo único. O benefício pretendido deverá ser solicitado pelo interessado legitimado junto ao CRAS, Centro de Referência Social, sob coordenação da Secretaria Municipal de Assistência Social do município de Guaporema. Artigo 7. Os benefícios concedidos nos termos desta lei deverão atender às necessidades básicas das pessoas e ou famílias em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, respeitando a respectiva dotação orçamentária e disponibilidade financeira do município. Parágrafo 1º. Os benefícios contemplados na presente lei não poderão ser concedidos cumulativamente, exceto os casos de extrema necessidade. Parágrafo 2º. Os benefícios contemplados na presente lei poderão ser concedidos eventualmente, exceto os casos de extrema necessidade. Primeiro, benefício auxílio natalidade. Artigo 9. O benefício auxílio natalidade poderá ser concedido a gestantes e ou adotante que preencher os requisitos abaixo descritos e abrangerá a doação de kit de enxoval de bebê no valor máximo de meio salário mínimo vigente. Requisitos. Primeiro, beneficiária, gestante ou adotante residente no município de Guaporema. Segundo, beneficiária, gestante ou adotante deve frequentar e estar cadastrado no programa de gestante da Unidade Básica de Saúde do município de Guaporema. Terceiro, o adotado deverá estar com as vacinas obrigatórias atualizadas e estar cadastrado na Unidade Básica de Saúde do município de Guaporema. 4. Recursos disponíveis na LOA. Segundo, benefício, auxílio funeral e translado. Artigo 8. O benefício auxílio funeral e translado poderá ser concedido ao beneficiário viúvo ou viúva, ao dependente do falecido, com renda familiar de até 3 salários mínimos vigentes e que preencher no mínimo 3 dos requisitos abaixo descritos e abrangerá a preparação do corpo, urna padrão, para sepultamento e translado de corpos e cinzas no âmbito municipal, intermunicipal e interestadual. Requisitos. Primeiro, incluso no cadastro único para programas sociais do governo federal, estadual e municipal. Residente no município de Guaporema,
em situação de vulnerabilidade, indigente, atingido por calamidade pública, desempregado ou acometido por doença que o impeça de trabalhar, que resida sozinho, sem renda suficiente para sua subsistência, com filho em idade escolar, matriculados na rede municipal de ensino, que por morte ou abandono de o provedor do sustento familiar não possuir condições financeiras para subsistência. Recursos disponíveis na LOA. Auxílio transporte. Artigo 10. O auxílio transporte poderá ser concedido ao beneficiário com renda familiar de até 3 salários mínimos vigentes e que preencher, no mínimo, 3 dos requisitos abaixo descritos e abrangerá o fornecimento de passagens de ônibus no âmbito municipal, intermunicipal e interestadual, transporte de mudança no âmbito municipal com veículo de propriedade do município, sendo os demais casos submetidos à análise da equipe de gestão. Requisitos: beneficiário incluso no cadastro único para programas sociais do governo federal, estadual e municipal, residente ou que venha a residir no município de Guaporema, em situação de vulnerabilidade, indigente, atingido por calamidade pública, desempregado ou acometido por doença que o impeça de trabalhar, que resida sozinho, sem renda suficiente para a sua subsistência, com filho em idade escolar matriculados na rede municipal de ensino, que por morte ou abandono de o provedor do sustento familiar não possuir condições financeiras para a subsistência, recursos disponíveis na LOA. Auxílio cesta básica. O auxílio cesta básica, artigo 11, poderá ser concedido ao beneficiário com renda per capita de até meio salário mínimo vigente e que preencher no mínimo 3 dos requisitos abaixo descritos e abrangerá o fornecimento de cesta básica através do comércio local ou de programas das esferas governamentais. Requisitos: inclusos no cadastro único para programas sociais do governo federal, estadual e municipal, residente no município de Guaporema, em situação de vulnerabilidade, indigente, atingido por calamidade pública, desempregado, acometido por doença que o impeça de trabalhar, que resida sozinho, sem renda suficiente para a sua subsistência, com filho em idade escolar matriculados na rede municipal de ensino, que por morte ou abandono do provedor do sustento do grupo familiar não possuir condições de subsistência. Também recursos disponíveis na Lei Orçamentária Anual. Auxílio, documentação e fotos. Artigo 12. O benefício de documento e fotos poderá ser concedido ao beneficiário com renda familiar de até 3 salários mínimos vigentes e que preencher no mínimo 3 dos requisitos abaixo descritos, abrangerá os seguintes documentos: segunda via de certidão de nascimento, casamento e óbito. Requisitos: inclusos no cadastro único para programas sociais do governo federal, estadual e municipal, residente no município de Guaporema, em situação de vulnerabilidade, indigente, atingido por calamidade pública, desempregado, acometido por doença que o impeça de trabalhar, que resida sozinho, sem renda suficiente para a sua subsistência, com um filho em idade escolar matriculados na rede municipal de educação, que por morte ou abandono do provedor do sustento do grupo familiar não possuir condições de subsistência. Recursos disponíveis no Lei de Orçamento Anual. Auxílio gás. O benefício Vale Gás poderá ser concedido a cada 60 dias ao beneficiário com renda per capita de até meio salário mínimo vigente e que preencher no mínimo 3 dos requisitos abaixo descritos e abrangerá o fornecimento de botijão de gás através do comércio local ou de programas das esferas governamentais. Requisitos: inclusos no cadastro único para programas sociais do governo federal, estadual e municipal, residente no município de Guaporema, em situação de vulnerabilidade, indigente, atingido por calamidade pública, desempregado ou acometido por doença que o impeça de trabalhar,
que resida sozinho sem renda suficiente para a subsistência, com um filho em idade escolar matriculado na rede municipal de educação, que por morte ou abandono do provedor do sustento do grupo familiar não possuir condições de subsistência. Recursos disponíveis no LOA. Auxílio pagamento de água e energia elétrica. Artigo 14. O benefício pagamento de fatura de água e energia poderá ser concedido se limitado ao pagamento de 6 faturas de energia e 6 faturas de água por ano ao beneficiário, com renda per capita de até meio salário mínimo vigente e que preencher no mínimo 3 dos requisitos abaixo descritos e abrangerá o pagamento da fatura de energia elétrica e água ou energia elétrica ou de água. Requisitos inclusos no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal, Estadual e Municipal. Residente no município de Guaporema, em situação de vulnerabilidade, indigente, atingido por calamidade pública, desempregado ou acometido por doença que o impeça de trabalhar, que resida sozinho sem renda suficiente para a sua subsistência, com um filho em idade escolar matriculado na rede municipal de educação, que por morte ou abandono do provedor do sustento do grupo familiar não possuir condições de subsistência. Recursos disponíveis no LOA. Auxílio perfuração e esvaziamento de fossa séptica. Artigo 15. O benefício para a perfuração e esvaziamento de fossa séptica poderá ser concedido ao beneficiário com renda familiar de até 3 salários mínimos vigentes, que possuir apenas um imóvel e que preencher 3 dos requisitos abaixo exigidos e abrangerá o pagamento para perfuração e esvaziamento com um caminhão limpa a fossa de propriedade do município ou, na falta desse, será efetuado o pagamento para esvaziamento de fossa séptica, tampa, encanamento e revestimento com tijolos, incluso o beneficiário, incluso no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, Estadual e Municipal, residente no município de Guaporema, em situação de vulnerabilidade, indigente, atingido por calamidade pública, desempregado ou acometido por doença que o impeça de trabalhar, que resida sozinho, sem renda suficiente para a sua subsistência, com um filho em idade escolar matriculado na rede municipal de educação, que por morte ou abandono do provedor do sustento do grupo familiar não possui condições de subsistência, recursos no LOA. Auxílio pagamento de aluguel social. O benefício auxílio pagamento de aluguel social poderá ser concedido ao beneficiário acometido por doença que o impeça de trabalhar, comprovada por laudo médico, que será pago até cessar a incapacidade laboral do beneficiário, e que preencher 2 dos requisitos abaixo descritos abrangerá o pagamento do aluguel diretamente ao locador. Requisitos: beneficiário, incluso no Cadastro Único para os Programas Sociais do Governo Federal, Estadual e Municipal, residente no município de Guaporema, em situação de vulnerabilidade, indigente, atingido por calamidade pública, que resida sozinho, sem renda suficiente para a sua subsistência. Recursos disponíveis no LOA. Artigo 17. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se a Lei Municipal 779 de 2016. Gabinete do Prefeito, aos 4 dias do mês de abril do ano de 2022. Gilberto Castiglione, prefeito. Eram as correspondências, senhor presidente. Passamos para os inscritos, não tem vereadores inscritos. Passamos para a ordem do dia. Ordem do dia temos o projeto número 14, 2022, que eu estou passando para as comissões, e que se trata de um projeto de urgência, que eu faço uma convocação para a próxima segunda, que faça a sessão ordinária e extraordinária. Vai votar em 2 turnos para a próxima segunda. É isso que nós tínhamos para a ordem do dia. Passamos para as explicações pessoais. A palavra está livre. Nenhum vereador quer fazer uso da palavra. Eu declaro a presente sessão encerrada.